Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos a essa nova série aqui no YouTube. Eu ia dizer que este é o primeiro vídeo da série sobre codependência, mas na verdade na semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu lancei um vídeo sobre codependência e o que fazer quando a gente se descobre codependência. Inclusive foi nesse vídeo que eu sugeri da gente fazer essa série nova aqui no canal, então se você não assistiu, vai lá assistir, ele se chama Sou Codependente e Agora, você encontra lá no canal e é um vídeo importante de você assistir antes de assistir o de hoje, porque no vídeo da semana passada eu falo um pouco sobre a dinâmica da codependência. Então, hoje a gente vai falar sobre o que todo codependente deveria saber, mas é importante que você tenha assistido o vídeo anterior, ok? O quê? O que todo codependente deveria saber? Eu acho que quando a gente pensa em codependência, a gente tem algumas coisas que a gente precisa clarear para que o caminho da consciência a respeito da própria desarmonia, digamos assim, seja um caminho que leva para uma cura ou então para uma reabilitação, digamos assim, da dinâmica codependente de relacionamento. Então, existem alguns mitos relacionados à codependência que a gente vai explorar aqui hoje nesse vídeo para entender que a codependência é uma coisa séria e que precisa de tratamento, ok? Primeiro mito a ser explodido: codependência é frescura, é modismo, é uma novidade, a gente só tá ouvindo falar disso agora, isso daí agora tá todo mundo falando sobre codependência, como se o fato de muitas pessoas falando sobre a mesma coisa não tornassem essa coisa mais real e mais palpável, e sim menos importante, né? Então são as doenças da moda. É moda porque é a primeira vez que muitas pessoas ficam sabendo que essa doença existe, né? O que essa desarmonia, que essa patologia existe. Então, evidentemente que se muitas pessoas começam a falar sobre uma coisa, não significa que essa coisa agora é moda, é menos importante. Não, significa que essa coisa tem uma relevância, porque muitas pessoas estão ouvindo falar sobre isso e se identificando. A segunda coisa é que codependência nada mais é do que assim, é uma baixa autoestima, ou então, mas isso daí é porque, sei lá, ela não é tão segura de si. A gente não pode reduzir a codependência a algo tão coloquial como assim, daqui a pouco passa, né? A codependência, ela é uma dinâmica patológica de relacionamento que pode perdurar durante anos, e isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu vos falo do alto dos meus 40 anos, eu acredito que até hoje eu vivo com a codependência, até hoje eu tenho, assim, muitas tendências codependentes, mas o que eu venho descobrindo, assim, e eu me descobri codependente, olha só, eu tinha 33 anos, mas eu acho que o meu primeiro relacionamento codependente, eu tinha lá meus 8 anos, mais ou menos, quando eu fui para uma festinha de Halloween na escolinha com uma amiguinha do prédio. E essa amiguinha do prédio era uma amiguinha que ela era assim, o que hoje a gente chamaria de bullier, né? Então ela era a menininha que tocava o terror no prédio. E eu queria muito que ela fosse minha melhor amiga, evidentemente por medo, e aí a gente foi nessa festinha de Halloween na escolinha de inglês onde eu estudava, ela foi minha convidada. E chegando lá, os meus pais, eles tinham feito assim uma super fantasia de bruxa legal pra mim. Meu pai tinha ficado sei lá quanto tempo fazendo chapéu, minha mãe lá na máquina de costura fazendo vestido. E a minha amiga, que eu convidei na véspera pra ir na festinha, ela conseguiu uma fantasia de fantasma, que era um lençol branco com 2 furos nos olhos, que a avó dela foi até bastante perspicaz, né, em pensar nessa fantasia, mas chegando lá, ela viu a minha fantasia, ela se sentiu mal e disse que ia embora. E como eu não queria ficar sem ela, o que eu fiz, né, obviamente, troquei a minha fantasia com a fantasia dela. E quando meu pai chegou em casa, chegou na festa, que me viu com um lençol branco com 2 furos nos olhos, enquanto ela estava toda bonitinha na minha fantasia, obviamente que deu o maior chabu em casa. E aí eu não consigo dizer onde que foi onde que foi, digamos assim, a experiência mais intensa relacionada a esse acontecimento, né? Se foi na escola, o que eu senti, o medo que eu senti de ser abandonada, dando a minha fantasia para ela poder se sentir confortável e ficar comigo, ou se foi quando eu cheguei em casa, que os meus pais, coitados, hoje eu entendo, acho que eu não faria a mesma coisa com o Gael, porque, obviamente, né, a gente ganha consciência sobre algo, a gente não perpetua a ação de modo inconsciente, mas, assim, eu sou capaz de entender o que eles sentiram, né? Poxa, eu fiz tudo pra essa menina estar bem nessa festa de hoje, e ela vai lá, é como se eu tivesse feito pouco deles, né? Mas aí eu me senti numa culpa, que eu tenho 40 anos, isso aconteceu 32 anos atrás, e quando eu falo pra vocês a respeito dessa
dessa sensação, dessa experiência, me vem uma sensação forte e uma sensação assim, o vídeo da semana passada fala dessas 3 posições onde acontecem a codependência, né? É a posição do salvador da pátria, que no caso fui eu, né? Que não quero ser abandonado pelo outro, então eu faço pelo outro e muitas vezes me prejudico. A gente tem a posição da vítima, que era a minha amiga. Ai, mas eu estou feia, minha fantasia não está legal. E a gente tem a posição do bandido da história, que é o grande filho da puta, que é o cara que maltrata a vítima e o salvador da pátria vai lá e salva a vítima. Só que assim, essas posições, elas são posições, a gente transita por essas posições, né? Então, naquela minha situação, eu fui rapidamente de codependente a vítima quando eu cheguei em casa e os meus pais eram os salvadores da pátria, que estavam depois de tudo que a gente fez por você, as horas que sua mãe ficou naquela máquina de costura, o tempo que eu gastei fazendo esse chapéu. Então, rapidamente, e aí a minha amiga era a filha da puta, era a bandida, era a agressora. Essa dinâmica, ela é muito volátil. Então, outra coisa que todo codependente deveria saber é que nem sempre ele é o salvador da pátria. Às vezes, ele é o abusador. Né? Se a gente for olhar para a codependência como uma dinâmica estática, a gente deixa de perceber nuances e muitos de nós falam, não, mas eu não me identifico com a codependência porque eu não sou aquele que está sempre cuidando dos outros, né? Eu sou aquele que está sempre na vítima, eu sou aquele que geralmente me sinto cuidado, que geralmente estou esmolando a atenção das outras pessoas. E eu, aqui na minha forma, né, dinâmica de compreender a codependência é ou quem se faz de forte para ajudar o outro ou quem se coloca numa posição de vítima. Ai, Flávia, mas e o abusador? O abusador também, mas o abusador, ele é um codependente, digamos assim, numa segunda esfera, que em vez de reproduzir necessidades inconscientes, ele pega essa dor do passado e ele passa a ser o abusador. É como se, então, aquela experiência de tomar um puta de um come de rabo dos meus pais, trouxessem pra mim algo tão sombrio, eu lido tão mal com isso, eu não tenho nenhuma elaboração disso, que eu simplesmente perpetuo o comportamento de agressão. E aí sou eu agindo com o Gael ou com o Dante da mesma forma, né? Então o abusador, ele tá só descontando, mas ele não tem muita elaboração psíquica da dor que ele teve no passado. O codependente e a vítima, eles já são mais elaboradinhos, assim, existe um mecanismo meio que disfarçado, né? Através do qual eles conseguem manipular o comportamento do outro. E essa é outra coisa que você deveria entender sobre a codependência. Codependência é tentativa obsessiva de manipulação do outro, né? Então, se você sente que nas suas relações você tá sempre agindo pelas beiradas para conseguir do outro aquilo que você quer, traçando estratégias, a chance de você ser codependente ou se identificar com a dinâmica codependente é enorme. E a última coisa que você deveria saber sobre codependência é que... 2 pontos. Tchararã. É que a única coisa que a gente quer com a codependência é a anestesia. Tudo que a gente quer através dessa tentativa de controle do outro, tentativa de salvar o outro, tentativa de se fazendo de vítima do outro, ou simplesmente passando pra frente uma agressão que a gente sofreu uma vez na nossa vida, a única coisa que a gente quer é anestesiar para uma dor do passado que a gente não está olhando e que quando a gente entra em contato é tão desesperador que não deixou fazer. Então, o salvador da pátria, ele faz pela vítima para se anestesiar da própria vítima que existe dentro dele, né? Do próprio coitadinho de quem precisa de ajuda que mora dentro dele. A vítima, ela é a vítima porque ela não conseguiu criar autorresponsabilidade. Ela é a criança que ainda está debaixo da asa de alguém. O agressor, ele tá passando a dor dele pra frente. Então, assim, ninguém quer sentir nessa dinâmica. E é por isso que no vídeo da semana que vem, a partir do vídeo da semana que vem, a gente começa a explorar o que cada uma dessas figuras da codependência quer com as suas atitudes. Então, na semana que vem, a gente começa a falar sobre a vítima. Então, mesmo que você não se identifique como vítima da história, se você se relaciona com uma, é importante que você assista esse vídeo. E não deixa de colocar aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, dar o seu like, compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Continua acompanhando a série por aqui. Ativa lá o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. Certo? Beijão. Até a próxima. Gratidão.